E aí, meu? Eles começam a ver que eles estão voando dentro do carro. Só que a piada é uma piada feita pra... Pessoal, estamos reunidos aqui, o senhor Pedro Deirotti e o senhor Ricardo Almeida. Claramente, nós não nos reunimos no fim do ano para gravar um estoque de vídeos, né? Nitidamente, isso não está acontecendo. Isso é conspiração. Inclusive trocando de camisas e tal. Mas é o seguinte, a gente tá agora fazendo um vídeo com algumas previsões. O Ricardo já fez uma de previsões aqui para 2019. Já tô quase a Madame Beatriz aí, espero que eu acerte. Se eu acertar, por favor, vão lá reconhecer, né? Sim. Vão ler a sorte comigo. Pois é, o pessoal ganha dinheiro com isso. Pois é, no mercado financeiro então é... Seguinte, a gente vai fazer uma previsão, não é uma previsão de algo que vai acontecer, mas como vão se comportar 4 pessoas e uma instituição. Né, que são muito importantes, não só aqui, mas fora. Quer saber a opinião de vocês? A gente vai fazer nossas previsões, como é que eles vão agir, etc. Vambora? Beleza. Só lembrando, antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Nossa. Você viu? Muito veloz, né? Meu Deus. Foda, muito bom, muito bom. A gente podia até aterrissar aqui, né? Tipo assim, fazer uma abertura de voz. www.mbl.org.br/contribua. Então vamos lá, vamos começar? Como vai agir então nesse 2019? Vamos pelo menos no começo, né? O senhor, vou começar já pelo que todo mundo querendo saber, né? O senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente eleito. Como que vai ser? Querem começar? Quer começar? Já tava falando, né? Já espero que comece bem, né? A gente tá bastante Tamo preocupado, junto, tamo junto. Ó, eu acho que ele vai ter grandes desafios pela frente. O primeiro desafio dele vai ser como lidar com o Congresso, por conta dessa questão do Centrão, que o Maia está tentando aglutinar todo em torno de si e deixar os dois polos separados. O polo da direita do Bolsonaro e o polo do PT isolado e tomar o Centrão todo para ele. Se ele conseguir fazer isso, como a base de Bolsonaro é pequena no Congresso, né, aí ele vai estar, digamos assim, com a faca e o queijo na mão. Vamos ver como é que o Bolsonaro vai agir. Até porque esse Centrão, ele entende que quanto mais fraco o Bolsonaro tiver na opinião pública, e para isso esses casos do Queiroz ajudam muito, menos ele tem poder para dizer, olha, o Centrão tá contra o Brasil, entendeu? Tem que ir, Centrão, você precisa votar nisso, você precisa votar aquilo. Então o Centrão tá fazendo isso como uma espécie de manobra de sobrevivência também, e ele tá querendo enfraquecer o Bolsonaro perante a opinião pública. Uma outra coisa que eu comecei a perceber, isso é bem hipotético, é que uma forma que o Centrão vê de esvaziar o Bolsonaro é eventualmente pegar as pautas boas e interessantes que venham do governo dele e aí levarem para o Legislativo e transformarem elas em iniciativas do Legislativo. Boa ideia. E repartirem entre lideranças do próprio Legislativo, do Centrão. Por exemplo, Kim, pega Nunca isso aqui, fulano do PSDB pega. Eles já tiveram esse tipo de disputa já no governo Temer. O Maia já fez esse tipo de disputa. Mas você não acha que no final, eu sou meio cético com isso, porque eu acho que no final o louro da vitória é sempre do presidente. A percepção das pessoas, do povo mesmo, o presidente pode ter vindo do Congresso. Assim, lógico, né? Os atores do Congresso sempre têm um ganho marginal, mas a percepção é que foi o presidente que resolveu. E outra, você acha que o Centrão ia pegar as pautas ideológicas, aquelas que são mais tipicamente do Bolsonaro? Sim, porque eles querem ter esse ganho marginal. Eles querem ter isso, esse tenho ganho. certeza, sobrevivência. Mas é que eu não acho que a opinião pública, né, o grosso das pessoas não iria entender tem essa... que é uma coisa do Congresso e não do presidente. Exato. Ia entender simplesmente que aconteceu no governo Bolsonaro. Eles do Centrão também não sabem disso. Sim, eu sei. Como eles não pro sabem... povão é tudo a nova era. Tipo, aprovou aquela pauta nova era. Nova era. É o Bolsonaro. E é capaz do Bolsonaro ficar assistindo aquilo meio de fora, igual ele já fazia como deputado, ficar, isso aí, vamos pra cima dele. Mesmo não tem nada a ver, passou, né? Que olha, pro Brasil, do jeito que tá, resolve. Se for isso, tá maravilhoso. Se for isso, tá maravilhoso. O meu medo é, tipo, o MP continuar cavocando esse negócio do Queiroz, começar a aparecer mais coisa, a imprensa vai bater bastante, aí os porta-vozes de opinião da direita lá, que eram, digamos assim, o estofo do Bolsonaro, esses caras já não vão mais poder defender o Bolsonaro, né, porque se ficar aprovado alguma coisa, aí a coisa começa a sucumbir. Eu acho que o problema está aí. E como ele vai agir pensem no seguinte cenário. Se há, por exemplo, um desgaste maior nessa questão do Queiroz nos 2 primeiros meses, março começa a questão da Previdência, e aí a esquerda, se ela seguiu o que o Dirceu falou lá, vocês lembram lá que você falou, vamos esperar. Que a esquerda não vai ir pra cima, vai deixar, digamos assim, o Bolsonaro cometer os seus primeiros erros. Porque a gente sabe que no início sempre tem aquele namoro da população com o presidente. 100 dias, então, né? Isso, exatamente. Os primeiros meses é muito difícil um presidente já estar muito impopular. Então a tendência é que Bolsonaro venha forte, apesar da crise do quarto, tudo. Eu acho que a tendência é ele vir forte,
a esquerda aguardar que ele cometa os primeiros erros, a esquerda aguardar que ele coloque a pauta da reforma da Previdência, que é uma pauta impopular, que não vai deixar de ser, e aí depois a esquerda faz um trabalho de desconstrução. Eu concordo, mas eu divido em duas esquerdas, tá? Eu acho que a esquerda partidária tá nessa. A esquerda partidária vai esperar, a esquerda no Congresso vai esperar. Mas tem uma outra esquerda que tá na imprensa e que tá nas redes sociais. Essa, assim, no primeiro dia ele botou o pé, esses caras vão... Você estava se referindo àquela esquerda que hoje é liderada por aquela importante liderança deles lá, o PC Siqueira? A Kéfera? Tem também. Embaixadora Kéfera? Sim, Gregório do Vivier, PC Siqueira. Que é a esquerda descentralizada, que é a esquerda, né, que roda por si só, digamos assim. Sim. Esses caras, do primeiro dia em diante, eles já vão ser oposição e vão ser oposição ferrenha. Até porque o PT construiu a narrativa de que era a democracia contra o fascismo. Exato. Então, se você tem um fascismo ali, não tem como você ser estratégico diante não tem como transigir com nada. É a última luta, é o boss, é o chefão, tem que ir pra cima. E que foi a incongruência do próprio Haddad, né? Porque ele passou uma campanha inteira falando que o Bolsonaro era fascista e depois ele reconhece que o Bolsonaro ganhou querendo ser democrático, mas enfim, isso é outra conversa. Então vocês preferem, venham 6 primeiros meses conturbado de um Bolsonaro se firmando numa briga com o Centrão e com a esquerda oportunista com a faquinha pronta pra dar a facada na hora que vem. Eu não sei se vai ser percebido como conturbado pelas pessoas. Eu acho que não sei. A galera tá começando a acompanhar a política. Você acha que já vai? Qualquer notícia, sabe? Esse negócio do Queiroz mesmo tá rolando muito meme aí. Você vai ver como vai ser a eleição para presidente da Câmara e a composição quando entrar a reforma da Previdência, a composição da comissão. Na composição da comissão já vai ver se o Bolsonaro tem poder ou não tem poder para tocar. Logo ali vai ser aquela... E aí imagina as declarações, xingamento no Twitter pros caras, acho que vai ser... E aí tem os desdobramentos, né? Se o mercado financeiro começar a entender que o Bolsonaro não conseguiu uma boa comissão da Previdência, que ele não tem os votos, não sei o que, aí a economia vai... Tocar, Vamos pro próximo. Vamos lá. Segundo nome aí, presidente também, Donald Trump. Bom, o Donald Trump está numa situação semelhante ao de Bolsonaro em relação a muita coisa. Ele também tem vários desafios. O primeiro desafio dele é enfrentar a questão do Congresso, porque na eleição recente, o que aconteceu? Os republicanos perderam o Congresso, perderam a Câmara. Eles se mantiveram bem no Senado, abriram vantagem, mas agora eles têm apenas uma casa só. E quando o Trump ganhou, não, eles fizeram e arrastaram tudo, tiveram 2 casas. E a situação do Trump já estava difícil internamente. Uma coisa que muita gente na direita brasileira não sabe é que o Trump tem uma forte oposição da direita americana. Sim. Tem vários formadores de opinião da direita americana que são muito influentes, que se opõem ao Trump. E agora eu estou vendo um movimento de alguns formadores de opinião que são trumpianos começarem a pressionar o Trump. A Ann Coulter mesmo escreveu um artigo em que ela descia o sarrafo no Trump, dizendo que ele estava sendo muito lerdo, que ele não cumpriu a promessa de construir o muro, cadê o muro, não sei o que, não sei o que. Então a situação dele é bastante difícil. Aí eu acho que para ele manobrar isso aí, ele vai ter que entrar numa guerra comercial forte com a China, vai ter que fazer aquilo que ele prometeu, de reconstruir mesmo a indústria norte-americana, de enfrentar a China comercialmente. Se ele obtiver sucesso nisso, aí ele sai grande. Se ele entrar nessa guerra e fracassar com o que ele está sofrendo internamente, aí ele sai pequeno e ele começa a... Eu concordo, e o problema, assim, essa guerra comercial com a China, que eles já estão começando, né? Já tivemos algumas prisões aí, umas coisas bem bizarras, né, envolvendo a Apple e eu esqueci o nome, acho que era Xiaomi, não é? Huawei. Né, já tivemos essas guerras e a consequência de um desastre nessa guerra é uma crise mundial para todo mundo. Que afeta aqui. Exato, que afeta aqui. Que aqui no Brasil a gente vai estar saindo de uma crise para já mergulhar em outra e vai vir bem pesado. Até uma perguntinha, se tiver um abalo ali na economia americana pra gente tá lá, reforminha da Previdência, se dá um abalo. Depende. O que vocês acham? Depende. A bala, a economia americana começa a apresentar problemas, o crescimento dela que está relativamente acelerado estanca. A China já não está mantendo aquele mesmo ritmo de antigamente. Minha pergunta é, se o Brasil não consegue... Ele começa a botar, tô fazendo a reforma da Previdência, de repente olha pra fora. Depende, mas os investimentos internacionais iriam cair por conta disso? Não, assim, se dá um chabu, o investidor ele vai ser averso a risco, né? A hora que ele vai para coisas mais seguras, vai para ouro, vai para terra, vai para esse tipo de coisa. Se o governo brasileiro tiver assim nos trinques, Bolsonaro mandando bem, reforma da Previdência andando maravilhosamente, aqui vira um porto seguro? Um pouco, a gente não afunda tanto em comparação com os outros. Vai afundar porque você sempre tem o risco de um país emergente, que é um risco latente que está sempre precificado.
Mas se a gente conseguir, né, aprovar a reforma da Previdência até isso acontecer e tá com a economia melhor, a gente não vai sofrer tanto. Ótimo, show de bola. Mais alguma coisa para falar de Trump? Agora, política externa, a gente não falou muito. Treta com Putin, você comentou já da saída da Síria. Exatamente. O Trump está fazendo uma política isolacionista, ele está cumprindo aquilo que ele havia prometido já eleitoralmente, que ele escreveu várias vezes. Essa é uma expectativa de uma certa base conservadora norte-americana, que não é a base neocon, que é uma base de paleoconservadores. Tanto que quando ele tirou as tropas da Síria, ele foi criticado pelo Marco Rubio e elogiado pelo Rand Paul. O Rand Paul, que é avesso à guerra, avesso a gastos militares, avesso a essa política externa dos Estados Unidos. E existe realmente esse filão de pensadores, de pessoas, de base eleitoral para isso. Então ele está fazendo esse jogo. A dificuldade desse jogo é, como eu até já havia comentado, a seguinte: quando ele sai do cenário externo, alguém vai ocupar o lugar. Não existe lugar político vazio. Não existe vácuo político. Não existe vácuo. Então, saiu, alguém ocupou. E quem é que pode ocupar isso? Mundialmente, se a gente for pensar, quem é que pode ocupar a posição dos Estados Unidos como polícia do mundo? Tem alguém que pode ocupar hoje? Eu acho que não. Mas tem agentes, tem players interessados em ocupar essa posição. Então, Rússia, eu enxergo Rússia e China como absolutamente interessados em expandir. Talvez até trabalhando juntos, né? Exato, a sua esfera de influência. Sim. A China já tem uma influência muito forte ali em toda a região dela, né? Na Ásia ela já é uma potência regional poderosa, e se vê que ela quer se tornar realmente uma potência global. E cada vez fica mais fácil isso, porque quando você tem um processo de globalização e de redução do mundo, de telecomunicações e tudo mais, as coisas se tornam mais próximas. Sim. Então você se tornar uma potência global no século XXI é muito mais fácil que você se tornar uma potência global na época de Gengis Khan, de Átila. E a China tem uma vantagem, né? Nesse caso, que ela não precisa lidar com a democracia. Pro que ela quer fazer. Quando a China resolve, a China fala, quero fazer isso. Não existe oposição, não existe. Outra coisa, você também perde o ranking. Se for reclamar, perde o ranking lá na rede social. Você não pode viajar mais. Próximo aqui, falando em coisas de totalitárias e autoritárias, vamos para Maduro. Vamos lá. Como é que tá a vida do nosso venezuelano para 2019 aí? Tá ruim. Eu acho que ele vai sambar. Deu uma respiradinha, vai? Deu uma respiradinha. A Rússia não respira com Rússia e com México. Rússia com México, sim. Uma vodkazinha aqui e uma tequila. O que a Rússia mandou? Um submarino nuclear? Foi? O avião, né? Mandou dois aviões com capacidade nuclear e falou que vai construir uma base permanente, lá, que também tem capacidade nuclear. Esse assunto já tem a ver com aquilo que eu estou comentando. Sim. Quer dizer, é a saída do Trump, a ideia de uma política mais isolacionista, e a Rússia já construiu base aqui na América do Sul. Tipo, é claro que a Rússia está ansiosa por ocupar esse espaço. Por outro lado, eu também não interpreto a atitude do Trump como um erro total, porque isso faz parte digamos assim, das promessas eleitorais. Ele está sendo coerente com ele mesmo, e os Estados Unidos tradicionalmente têm essa postura isolacionista. Mudou a partir da Segunda Guerra Mundial, mas a tradição aumenta a responsabilidade do Brasil, por exemplo. E o próprio Maduro, eu acho que ele tem muito medo, né, do Bolsonaro, porque se vai que acontece alguma coisa com o Bolsonaro, vai que dá algum problema no governo Bolsonaro, a primeira coisa, né, que um governante faria no papel dele é, vou achar um inimigo externo, vou achar alguém para brigar. Então, eu acho que o Maduro está muito preocupado, né? Ele olhando a situação brasileira, ele vê que um cara que foi eleito contra o socialismo, né? Que tem aí alguma chance de que se o governo dele começar a dar errado, ele pode procurar um inimigo externo para resolver o problema. Porque se ele tiver qualquer crise de popularidade, um ataque, né, ao inimigo externo resolve esse problema. E o Maduro já está tomando. Não é um inimigo externo neutro. É um inimigo externo que tem tudo a ver com a ideologia que fez o Bolsonaro ascender. Não é tipo a Colômbia, não, é a Venezuela, é o país socialista, é o país que o Brasil ia se tornar. Olha só, a gente está entrando em guerra com esse país, né? E a gente ia se tornar isso, tá vendo como é? E que tem um componente moral que é legítimo. O fato é que a Venezuela está eu não acho que Bolsonaro tem. Não. Eu não sei se ele tem ou não, mas eu acho que muito da... A gente não tem grana para entrar em nada. Mas eu tô falando da perspectiva do Maduro, tá? Muitas das atitudes que o Maduro está tomando
Eu acho que ele tem esse medo. Parece que ele tem esse medo. É que quando você não tem uma comida, você pode fazer qualquer showzinho, né? É o que ele tá fazendo. Ele tá falando do... Ele arrumou briga agora com o Mourão. Mourão, venha pessoalmente. Venha você, Mourão, venha me encarar. O que é mais engraçado é o seguinte, ele disse, não, nós temos milhões de homens, venha pessoalmente. Porra, realmente escroto. Mas eu não digo pelo que ele tá falando, eu digo mais por essas atitudes de estar fazendo jogos de guerra com a Rússia, tá dando mais espaço. Né? Eu acho que isso é um medo dele. Eu não sei, eu acho que é um belo show. Você acha que você acha que ele não tem medo nenhum? Eu acho que é show, acho que ele vai fazer parceria com o México já. Isso já tá rolando, o México já pegou os mais médicos. O México vai virar um novo otário. Né? O otário que era o Brasil, agora o otário é o México, com o López Obrador. E agora ele vai tentar se amarrar ali. Eu também acho que não vai muito longe, mas pro Maduro, ele vai servir, acho que como um alívio político. Eu ia falar alívio cômico, mas é um alívio político para o Bolsonaro fazer esses barulhos daqui. O Brasil vira o alívio dele ali e fica todo mundo fazendo showzinho de um lado e de outro. Na prática, eu acho que não vai dar nem treta. Vamos pro próximo aqui, vamos lá. Falamos de inimigo externo, agora vamos falar de inimigo interno. Vamos falar de Ciro Gomes. Que vocês... Eu ia botar o Lula na lista, mas a gente até conversou. O Ciro hoje, nesse instante... O Lula tá preso, babá. O Ciro é mais perigoso do que o Lula. O Ciro é o novo líder da esquerda. Sim. Eu tô falando assim, ó, se ele ainda não é o líder na esquerda da porta pra fora, da porta pra dentro ele é o líder. Por quê? Esse bloco que eles fizeram agora, PDT, PSB, tô esquecendo, e PCdoB, veja só, o PCdoB saiu, o PCdoB era um satélite, pra mim era um apêndice. Era a lua. Alguém pegava gripe no PT já pegava junto no PCdoB, é impressionante. Não, o próprio... Agora que foi julgado pelo Marco Aurélio, a Sandra do PCdoB. Sim, e o PCdoB grudou ali no PDT, já falaram que vai o PV e a Rede, hoje é um bloco de 69 parlamentares, vai para 75. E é um bloco que vai negociar com o Maia. Enquanto o Maia vai isolar o PT, esse bloco vai negociar diretamente com o Maia para ter protagonismo no Congresso. Exato, o Cid Gomes falou que não vai fazer oposição por oposição, vai querer ser uma oposição responsável, ao mesmo tempo que eles também, da porta para fora, vão fazer oposição irresponsável com boa parte, porque assim, a lacrosfera gosta do Ciro. Sim. O Ciro é como se fosse aquele... Apesar de todas as contradições do Ciro. É um macho permitido. E o Ciro, nesse sentido, é muito completo. Ele sintetiza duas tendências. Tanto a lacrosfera gosta dele, quanto quem não é da lacrosfera, o sindicalista, o sindicalista, o cara mais velho. Porque ele tem esse discurso nacionalista, né? Sim. Proteger o capital nacional, as nossas empresas, o petróleo é nosso, os caras estão roubando a gente. E isso atrai muita gente que não tem nada, que não tá nem aí pra esse negócio de lacração. Né? Ele flerta com o eleitor do Bolsonaro, em algum sentido. Não, eu acho o Ciro uma figura perigosa. E ele é inteligente. Ele é um cara que tem cabeça. Mas ele tem uma grande desvantagem, que é uma vantagem pra gente. O temperamento dele é muito ruim. Aí, tipo, ele tá lá afirmando, se tornando um líder, daqui a pouco ele chega no congresso de esquerda e fala uma barbaridade. Xinga todo mundo de viado. Pô, esses viados aí, não sei o quê, meti a porrada em você. É falta de porrada do pai de vocês, se fosse meu filho não era assim. Porque ele é assim, aí a galera... Pronto. Ele pra esquerda lacradora, ele é uma dissonância cognitiva ambulante o tempo inteiro. Uma hora vai dar merda. Sim, que aguentar. Vai dar merda. Eles já aguentaram Lula, né? Porque o próprio Lula também não... Mas era muito menos. Era muito menos. O que vocês acham que nesse 2019 o Ciro e o Cid, vamos lembrar que o Cid está no Senado, liderando esse bloco de esquerda, é o maior bloco de oposição já ao governo Bolsonaro. Como fica o PT nessa relação com ele, enquanto partido? Mesmo tendo, novamente, vários estados da Bahia, Ceará, etc. Debilitado. Agora, se o PT tem uma questão, como você falou. O PT tem a bancada dela que hoje está com 57. 56, por exemplo. Tem 56. Mas também tem muito deputado federal dos governadores, que fecham com os governadores. Por exemplo, o Rui elegeu, só o Rui elegeu 30. Então, assim, não é só a bancada do PT. É a bancada do PT PSD, e a bancada dos federais ligados aos governadores. Que é o que a gente vê no impeachment. Eu não fiz o cálculo, mas aí eu acho que sobe para estar tipo pau a pau com o Ciro. Então vai ser uma força danada. E mais, com isso, eles ultrapassam o quórum para impedir as coisas do governo Bolsonaro. PEC, você disse. Exato, PEC. Sim. Se você só a primeira somatória de pegar esse bloco de 75, soma 75, 81, 100, já tem 131 só nessa primeira conta aí que a gente está fazendo. Só na primeira, aí você pega os satélites dos estados. Sim, para evitar PEC,
Eu acho 140, né? PEC difícil aí. Vai ser difícil? Vai ser bem difícil. Nisso, aí voltamos para o tópico 1, a dependência do Maia. Porque o Maia, como o Maia joga com os prefeitos, né, tem toda aquela coisa, tem as emendas, os parlamentares, tem os bloquinhos que eles montam. O Maia, ele quer aparecer para o Bolsonaro e falar, meu querido, eu resolvo, eu converso com essa turma aí, eu resolvo aí pra você. E é a grande tônica do debate. Agora vamos para o último inimigo interno, para o vídeo não ficar gigantesco. Supremo Tribunal Federal. Tá? Só contextualizando aqui para vocês. O STF ele tem para votar ano que vem, agora 2019. Temos drogas, já tá 3-0 pró legalização de drogas. Ninguém tá comentando. Pró. Gilmar Mendes, inclusive, votou a favor. Gilmar e Barroso já votaram, o terceiro não me lembro quem é. Tendência de passar, ou seja, um negócio que deveria ser um debate gigantesco na sociedade. Não, é um negócio que deveria ser resolvido pelo Congresso. Sim, mas não... É um negócio que deveria ser resolvido pelo Congresso. Não é o STF. Não é o STF. Eles não dão bola pra isso. Vai ter aborto também. O Barroso avisou, dane-se que elegeram conservadores. O aborto... Aborto é um direito fundamental. Ele falou que ele qualificou o aborto como... Sério? É. Tá, ele disse isso. Disse isso. Porque ele se equipara devido ao artigo 5º, liberdade das mulheres, não sei o que. Ele fez um enrolation. Aborto, direito fundamental. Os direitos fundamentais têm que ser preservados independente dos congressos. Entendeu? O Congresso vai, o Congresso vem, o presidente vai, o presidente vem. Agora, se o STF se mantiver nessa postura aí, a gente vai ter um problema sério com a população, porque a galera vai entrar em rage de uma maneira. Sim, e tem só um detalhe. E essas pautas são tão fortes. Só te complementar aqui, para você terminar esse raciocínio aí. E vai ter a votação, que essa é a que mais explosiva a opinião pública, dia 20 de janeiro, a votação do... Meu Deus do céu, do presidente de segunda instância. Que eu não sei se é 20 de janeiro ou 20 de abril. Aí o editor corrigiu. Mas eu acho que a gente ganha. Não, hoje virou. Hoje tá 6-5 pra lá. É? Mesmo depois de tudo isso do Marco Aurélio? Não. Depois de tudo isso do Marco Aurélio, Toffoli... Eu não acho que eles vão ter as bolas pra tacar fogo no Brasil desse jeito. Eu acho que as outras, assim, droga e aborto, eles não entendem a dimensão do desespero que a população brasileira vai entrar se eles entrarem nessas pautas. Então eu acho que eles ainda estão galudões, assim, falando, não, vamos aqui, que é a nossa visão cosmopolita de mundo, as pessoas vão ter que engolir. Mas agora, Lula solto e mais 25% da população carcerária do Brasil na rua, os caras já entenderam que vai dar merda. Você só precisa virar um Alexandre de Moraes, você só precisa virar um Rosa Weber, você só precisa virar um. Os outros 5 já votaram. E agora eu tô esquecendo qual foi esse um que virou. Já saiu na imprensa. Isso também era papel do nosso Congresso, entrar com uma PEC para mudar essa confusão. Se os caras fizerem isso... É que já eles alegam matéria constitucional, já é matéria constitucional para eles. Mas se os caras soltarem, tipo, 1/3 dos bandidos do Brasil e o Lula, eu acho que é capaz de ser fechado o STF. Não, Não, é fechado mesmo, tipo, o exército invadir e fechar. O tal do soldado e o cabo, não, imagina, vai ter todo dia, assim, vai ter porque é muito brutal de pessoas isso. É tipo, 1/3 dos bandidos do país e o Lula é uma coisa... É tipo como o Lula é inimaginável. É o Saruman e os orcs. Né? Não é? É ele ainda com um exército de bandidos. Né? As pessoas vão entender no Brasil inteiro que não existe mais justiça. Que não existe mais justiça, que a instituição morreu, que os caras estão querendo a destruição. Eles não precisam do exército. Se eles fizerem isso, Lula está... Imagina o Globo Jornal Nacional. Lula acaba de ser solto nessa manhã dessa quinta-feira, após 10 anos... Vão invadir o Supremo. Vão invadir. Vai ser caos. É a Revolução Francesa, queda da Bastilha total. Assim. E aí, vamos para um vídeo do Zé Dirceu anterior, comentei na campanha, quando ele falava que os golpistas são eles, e no fundo ele dava a entender sempre, nós temos que causar o golpe. Tudo que os caras querem é um retorno àquele cenário antigo onde eles eram as vítimas. E eles ficam jogando os docinhos aí para o nosso lado morder e eventualmente cometer algum excesso, que acho que é o que eles estão buscando pro game virar para eles. Não é? Bom, pessoal, acho que acabou. Sim. Aqui as 5 previsões de como irão atuar essas 5 figuras aí. Mais alguma coisa? Não. Daqui a uns 6 meses a gente vê se as nossas previsões estão certas. Mas eu acho que 2019 vai ser um ano muito intenso. Vai, rock and roll pra caralho. Se a gente tá imaginando uma calminha, não vai rolar não. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Obrigadão. Fui. Falou.